Ora, muito boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer poder ver-vos aqui do púlpito para juntos meditarmos na palavra do Senhor. De acordo com o plano que o nosso pastor estabeleceu, nós ainda vamos a caminho da Terra Prometida, não é verdade? E não há dúvida que eu gosto deste tema, porque, em última análise, todos nós, de alguma maneira, vamos a caminho. De facto, vamos sempre a caminho. E todos os dias a gente vai a algum lugar, tem que ir a algum lugar, temos que fazer compras, temos que ir ao médico, temos simplesmente que ir ver o mar e vamos a caminho. E é interessante que, muitas vezes, na Bíblia, nós vemos que pessoas, que povos, vão a caminho. De facto, a peregrinação, a viagem, a jornada é algo que faz parte intrínseca da vida das pessoas e também dos povos. A questão que se põe é que caminho? E mais ainda do que caminho é que destino? Há muita gente que anda aí sem saber qual o destino. Andamos porque temos que andar. Há aqueles hábitos, há aquelas necessidades, aquelas premências, e nós temos que responder a isso, mas sem termos uma finalidade, sem termos um objetivo, sem termos um destino. E é interessante que o povo do Senhor, ao sair do Egito, ele vai a caminho da Terra Prometida. Portanto, há um objetivo, há uma finalidade. Nós também, como cristãos, nós temos também uma finalidade. Nós vamos a caminho também da Terra Prometida. Não numa terra que manda leite e mel aqui no nosso planeta, mas vamos a caminho da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, e essa é a nossa jornada. E sem dúvida que, olhando para a nossa vida, e quando adicionamos anos à nossa vida, nós sentimos que a jornada vai se aproximando do seu fim. Ou melhor, vai se aproximando de um novo princípio. E esta ideia de caminho, de peregrinação, de jornada, é algo que me tem mobilizado a atenção há muitos anos. Porque, de facto, eu penso que nós, na nossa sociedade, vemos muitas pessoas a caminhar em muitas direções, mas sem sentido. E aquilo que nós, com a nossa fé cristã, com a mensagem do Senhor Jesus Cristo, temos é oferecer um destino, uma finalidade, uma razão, um propósito para a nossa vida e para a nossa caminhada. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E é isso que, de facto, de alguma maneira nos ensina a caminhada que o povo de Israel faz sob a orientação de Moisés, de Arão, a caminho da Terra Prometida que mana leite e mel, de Canaã. Mas é interessante verificar que, quando a gente fala no caminho, nós pensamos logo naquele dito do Senhor Jesus, eu penso pelo menos, quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Portanto, se nós queremos calcorrear a nossa vida nesta jornada, nesta caminhada, com um objetivo, com um propósito, que é aquele que os cristãos têm, nós sabemos que o caminho que temos de escolher é aquele que é o próprio Jesus. E o destino, sem dúvida, à Terra Prometida é a pátria celestial, onde estaremos sempre com o Senhor. O povo de Israel viveu 430 anos de servidão, de sujeição no Egito. E vemos que quando ele saiu, e lemos isso em Êxodo 12, o povo era numeroso, só homens, eram 600 mil. Partindo do princípio que para um homem haverá uma mulher, são mais 600 mil, 1.200.000. Pensando que as crianças e adolescentes também contam, vamos lá, mais 1 milhão. Portanto, no mínimo seriam 2.200.000 pessoas a saírem em direção à Terra Prometida. Era um povo que tinha estado sujeito aos poderes de Faraó e dos egípcios, mas que iniciavam agora uma jornada, que era uma jornada de grande folgo, e que era também uma enormíssima responsabilidade de Moisés como o dirigente, o líder deste povo. Moisés tinha levado o povo a sair e ele diz assim, deixa-me ir até ao monte de Deus para ali o adorarmos. E o povo foi.
Eu não sei, eu às vezes cogito o que seria mobilizar aquele povo todo, juntá-lo num lugar e depois arrancar em direção ao Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho caminharem ainda larguíssimas semanas em direção ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, ao Monte de Deus. Que complexidade, que exigência. Não fazemos ideia. Mas o que é certo é que isto aconteceu. E o povo precisava de facto de se juntar junto do monte de Deus para ali eles terem uma primeira e grande experiência desse Deus que tinha prometido levá-los até à terra prometida. Aquele Deus que Moisés tinha apresentado como o Deus que tira da servidão e que orienta em direção ao monte de Deus. De facto, o povo era muito numeroso, espalhado por toda aquela zona do delta do Egito. Muitos deles provavelmente não tinham a mínima consciência da dimensão do povo, não tinham uma identidade, não tinham um sentido de pertença, e então era necessário que essa identidade, que esse sentido de pertença fosse construído, existisse, para que o povo se sentisse não indivíduos desligados, mas para que se sentissem povo escolhido, povo de Deus. E então lá vão até ao Monte Sinai, ali onde se realiza uma das grandes experiências em que Deus dá a lei, em que Deus dá os 10 mandamentos, em que o povo, assustado pela ausência de Moisés lá no alto do monte, vai ter o seu primeiro problema de idolatria e forte idolatria, e vai sofrer as consequências, mas ao mesmo tempo vai receber uma grande lição daquilo que tem a ver com a natureza do próprio Deus, do Deus Jeová, do nosso Deus. Foram à volta de 3 meses até ao Sinai, de acordo com o Êxodo 31, e ali no Monte Sinai é dada a lei. E dentre a lei numerosa que nós podemos ver nos primeiros 5 capítulos da nossa Bíblia, no Pentateuco, nós temos os 10 mandamentos. E é este texto que nós vamos hoje considerar, particularmente os primeiros 11 versículos. Se alguém quiser procurar, Êxodo 21 até ao versículo 11. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Temos perante nós, no meio das muitas leis e regulamentos que encontramos nestes primeiros 5 livros, nós temos uma belíssima síntese, que não é apenas para os judeus, não é apenas para o povo hebreu, mas que é para todos nós, porque é uma belíssima síntese daquilo que é fundamental para uma vida orientada de acordo com a vontade do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Nesta caminhada em direção ao monte de Deus, na concentração que o povo realizou ali, nas experiências, extraordinárias, sobrenaturais que o povo viveu, nós verificamos a preocupação de Deus dar a este povo um conjunto de leis que pudesse uniformizar o povo, que pudesse dar sentido de unidade ao povo. De facto, este povo disperso pelo Egito precisava de instituições que o articulassem, que o enquadrassem para que ele se considerasse povo
um povo ligado por laços não apenas de sangue, mas também por instituições que o próprio Deus sugeria e oferecia ao povo. Não apenas nós vamos ver, não apenas a lei, mas também o tabernáculo vai ser algo que une o povo, que simboliza a presença de Deus, a ação de Deus, a liderança de Deus em relação a esta caminhada, a esta viagem em direção à Terra Prometida. Os 10 Mandamentos é um texto que nós conhecemos muito bem e que podemos dizer sem hesitação que ajudou a construir aquilo que de mais fundamental existe na sociedade ocidental e na sociedade cristã. É uma das partes essenciais da nossa tradição judaico-cristã. Porque o que nós vemos aqui na primeira parte, na parte que nós acabamos de ler, é a afirmação de Deus e daquilo que lhe é devido. E depois, na segunda parte, que será tratada na próxima semana, nós vemos fundamentalmente as inter-relações que nós devemos ter uns para com os outros. O aspecto ético, moral, digamos, da nossa vida em sociedade. Eu hoje gostaria de considerar convosco esta primeira parte, em que, na verdade, nós afirmamos aquilo que Deus é. Nós afirmamos quando aceitamos aquilo que Deus é. E ali Deus falou e falou com uma clareza meridiana para o povo, para ele aprender e compreender, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esta é a primeira grande ideia. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que salva. Não sou um outro qualquer Deus, dos muitos deuses que vocês conhecem, dos deuses do Egito, dos deuses que eles vão encontrar em Canaã. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. De facto, o que o nosso Deus está a dizer, eu sou o único Deus. E é o Deus que te liberta e é o Deus que te salva. E ainda hoje nós podemos dizer a mesma coisa em relação ao nosso Deus. Este é o nosso Deus, que nos liberta e nos salva. Quanto nós poderíamos dizer acerca disto? Mas esta é a grande afirmação. E o povo precisa de ouvir e de reconhecer este Deus que está presente, este Deus que lhe manda o maná, este Deus que lhe dá a água no deserto, este Deus que o orienta através da nuvem de fogo e de fumo. Este é o Deus que vocês precisam de afirmar constantemente como libertador e salvador e que não há outro Deus. De facto, nós precisamos também de afirmar em relação ao nosso Deus, este Deus que é salvador e libertador. Não terás outros deuses diante de mim. E isto era importante naquela altura, mas é também importante para nós. Não terás outros deuses diante de mim. E, meus queridos amigos, ao longo da história, e mesmo hoje, nós vemos uma enorme capacidade que o ser humano tem de criar deuses e de encontrar substitutos para o Deus Criador e Libertador. Há um livro muito interessante que é vendido por aí. Eu vi-o pela primeira vez há vários anos nas Paulinas. Aliás, é uma edição das Paulinas de Keller, que é um grande pastor presbiteriano norte-americano, até tem estado doente, e que escreveu Falsos Deuses. E não há dúvida que esta é a tentação que todos nós temos de criar ídolos, falsos deuses, que substituam um Deus exigente, um Deus, como nós vamos ver, zeloso, mas que são deuses que nos facilitam a vida. Nós gostamos de uma vida fácil e não há dúvida que às vezes as exigências do nosso Deus são bastante rigorosas. Não nos facilitam a vida, ou pelo menos parecem não nos facilitar a vida. Mas esta tendência para criarmos outros deuses é extremamente perigosa. Sabemos como o dinheiro é hoje um grande Deus, ou pelo menos um grande ídolo. Fala-se até que nós vivemos numa sociedade financeirizada, em que as finanças, os jogos financeiros, tudo isso que significa dinheiro fácil, é algo de
bem comum. E as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis por causa do dinheiro. Mas também o poder. Nós hoje vemos que há muita gente à procura do poder. Mesmo que isso suscite problemas, sigam o caso na Bielorrússia, sigam as eleições norte-americanas, sigam tantas outras experiências por aí, pessoas à procura do poder, desejosas de o terem, de o deterem, para assim atingirem os seus objetivos. É um ídolo, é um falso Deus, mas um Deus muito perigoso. E podíamos juntar muitos outros. Eu às vezes encontro certas pessoas a falarem do futebol e de certos clubes. Mas meu amigo, são autênticos ídolos. Portanto, nós temos deuses para todos os gostos e feitios. E, no entanto, desde o Monte Sinai até antes, nós ouvimos: eu sou o Deus que te tira da terra do Egito, que te salva, que te liberta, e não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Naquela altura era muito usual os deuses serem construídos ou produzidos pelas pessoas, pelo povo. Depois, de alguma maneira, eram considerados deuses, como aliás o bezerro de ouro que mais tarde os israelitas, os hebreus vão fazer, na ausência de Moisés. Era algo de muito comum. No Egito havia muitos deuses e muitas imagens de deuses, e depois temos na terra de Canaã, para onde o povo vai, todos os Baals possíveis e imaginários, as Astarotes, os Baalins, tudo aquilo era uma profusão de imagens. E o Senhor nosso Deus quer deixar bem claro que não há imagem que expresse o Deus que Ele é. É um Deus espiritual. Portanto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Eu às vezes, nas minhas conversas com os meus amigos católicos, às vezes falamos sobre Fátima e deixem-me dizer-vos já à partida que eu gosto muito da escultura e gosto muito de algumas imagens que às vezes acontecem nas grandes igrejas, nas grandes catedrais. Acho que a beleza de uma bela escultura pode às vezes ser muito sugestiva. No entanto, devemos ter muita cautela quando, como em Fátima, fazemos de uma imagem bonita algo de mágico, de tal maneira que já não é, como às vezes me costumam dizer, mas aquilo é apenas uma espécie de retrato, de imagem, para nós termos mais a noção da presença de Deus e de Maria, mas não há dúvida que o problema se transforma quando as pessoas olham mais para a imagem do que olham para Deus ou o que está por detrás da imagem. No tempo de Moisés, no tempo dos deuses do Velho Testamento, eles eram os próprios deuses. Não representavam nada, eles representavam e eram deuses. No entanto, é importante que nós tomemos em atenção, devida atenção, este texto: não farás para ti imagem de escultura. Porque qualquer imagem muitas vezes pode ganhar um valor especial para a pessoa, aquela imagem, como às vezes nós temos também coisas que se tornam simbolicamente muito importantes para nós. E isso muitas vezes ocupa o lugar de Deus e é um ídolo. E toda a idolatria é pecado, e é dos pecados mais graves, porque, como lemos logo a seguir, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Um Deus zeloso, um Deus exigente, um Deus que se afirma como o único Deus a quem nós devemos adorar e louvar eternamente. Portanto, não podemos fazer de um Deus eterno e espiritual, não podemos fazer qualquer tipo de imagem, porque essa imagem não diz nada, é apenas um bocado de madeira ou um bocado de qualquer outra coisa, mas que é condenado com toda a frontalidade na palavra do Senhor. Por isso, então, como hoje, devemos ter cautela com aquelas imagens, com aqueles deuses que nós criamos e às vezes
substituem o Senhor nosso Deus. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meus irmãos, este é um texto fabuloso. Este texto indica quanto nós hoje somos responsáveis pelo que vai acontecer no futuro. Nós somos responsáveis no que toca à educação dos nossos filhos e na influência que temos neles e nos nossos netos. E é interessante que quando nós falhamos, quando nós procedemos iniquamente, os filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem são afetados pela nossa falta de fé, ou pelos nossos erros, ou pela nossa vida que não corresponde à vontade do Senhor. Nós hoje esquecemos-nos muito, nós vivemos muito o presente e esquecemos-nos de que temos uma responsabilidade em relação ao futuro. Eu hoje, precisamente porque tenho filhos e netos, preocupa-me seriamente as alterações climatéricas, por exemplo. Aquilo que tem a ver com o ambiente. Qual é o ambiente que nós queremos deixar aos nossos filhos e netos? Que planeta? E é o que está aqui com toda a clareza, mas eu às vezes fico impressionado como um texto tão antigo nos fala com tanta atualidade. Eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Por isso, eu tenho a responsabilidade de viver uma vida de tal maneira que afete positivamente, que ensine, que eduque os meus filhos e que seja uma boa influência também para os meus netos e para aquelas gerações futuras. E devo proceder de tal maneira na sociedade em que me encontro neste momento, de tal maneira que não cause transtornos àqueles que vêm após mim. Porque se eu proceder mal, esta minha maldade, este meu erro, este meu pecado, afeta com certeza aqueles que vêm após nós. Reparem bem, meus queridos irmãos, o problema dos lares disfuncionais, dos lares que não têm atenção à educação dos filhos, dos lares onde existe a droga, ou o alcoolismo, ou a violência doméstica. Que exemplo se dá aos filhos e às gerações futuras? Nós devemos ser muito cautelosos e devemos procurar pautar a nossa vida pelas orientações do Senhor, porque o nosso Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira geração, mas também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu gosto deste texto porque o que nos diz é que se nós procedermos bem como cristãos, como pais, como avós, como cidadãos da nossa pátria, eu faço misericórdia, eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que coisa extraordinária! Como o nosso impacto positivo pode ser tão grande e tão forte no futuro. Como este texto com talvez 3500 anos ou mais é tão atual e nos ensina como nós devemos proceder nos dias de hoje. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos entrar agora no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome, no tempo dos hebreus e ainda em certas sociedades orientais, o nome faz parte da própria personalidade da pessoa. É uma parte essencial. Tem a ver com o seu caráter e até tem a ver com o seu poder. Por isso, quando nós usamos o nome do Senhor nosso Deus em vão, quando nós juramos por Deus preparando-nos para mentir, quando nós nos nossos negócios usamos Deus nos nossos compromissos e depois falhamos, e era isso que acontecia tantas vezes, aí nós estamos a usar o nome de Deus em vão. Por outro lado também, às vezes banalizamos o nome de Deus e do Senhor e de Jesus como se fossem coisas absolutamente sem interesse ou sem importância. Não, nós devemos honrar o nome do nosso Deus, porque não o devemos tomar em vão, em algo que não tenha sentido nem propósito. E reparem que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por isso, muito cuidado quando usamos o nome do Senhor
nosso Deus. Aliás, o Senhor Jesus diz que não devemos jurar, nem pelos céus, nem pela terra. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Portanto, cuidado com a forma como nós lidamos com o nome de Deus, porque isso faz parte da nossa responsabilidade, honrar o Senhor nosso Deus, honrar o seu santo nome e viver de tal maneira que este nome seja honrado através das nossas vidas também, através da verdade, do nosso caráter, da nossa personalidade. Tudo isso tem a ver com honrar o nome de Deus e não o usar em vão. Quando eu me digo cristão, quando nós nos dizemos cristãos e vivemos vidas que não correspondem à vontade do Senhor, nós estamos a usar o nome de Deus em vão, porque nos afirmamos cristãos, seguidores de Jesus, discípulos, e falhamos. E as pessoas olham para nós e não acreditam no nosso Deus, não acreditam em nós, e nós estamos a falhar o nome de Deus e o caráter de Deus e a personalidade de Deus, se é que assim podemos referir-nos a Deus. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nele nenhum trabalho. E reparem, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está portas para dentro. E depois este texto, ainda há dias, nós consideramos aqui numa mensagem do pastor sobre o descanso que nós precisamos. O nosso Deus é um Deus que se importa connosco e quer que nós tenhamos também tempo de descanso, tempo de lazer, tempo para aspectos lúdicos da nossa vida, porque nós precisamos também disso. Agora reparem, quero sublinhar mais uma vez este ponto. Nós não estamos a lidar com um texto recente, com um texto sociológico ou psicológico. Nós estamos a ouvir a voz de Deus através de um texto de há milhares de anos, mas que na sua atualidade responde a tantas questões do nosso dia-a-dia, no nosso dia de hoje. É interessante porque aparece-nos também um Deus que se cansa. Isto é a linguagem antropológica. Eu costumo crer que o nosso Deus se canse. Mas eu penso que a mensagem que Ele nos quer dar é tão forte que Ele diz, através dos 10 mandamentos, até eu de alguma maneira preciso de descansar. Nós lemos que Deus fez o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E porque Deus descansou, Ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Evidentemente, para os hebreus, para os judeus, o dia de sábado era algo de muito importante, fundamental. E quem violasse o dia de sábado arriscava-se a ser morto. O castigo é muito violento. Evidentemente, nós hoje temos uma outra visão que o Senhor Jesus nos dá. Quando Ele foi interpelado por fazer milagres ao sábado, Ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é algo que nos é dado para nós descansarmos. Mas não só para nós descansarmos, o sábado nos é dado para nós podermos entrar na casa do Senhor e louvar o seu nome. Hoje o nosso sábado de descanso é o domingo. Mas a tragédia que hoje acontece, e eu às vezes penso que a tragédia é o facto de nós termos descurado o valor espiritual do dia de descanso, do sábado do Senhor, de nós termos às vezes tantas coisas para fazer que não têm a ver nada com a vida espiritual, com o louvor e a adoração, com o povo que se reúne na casa do Senhor, hoje com algumas limitações, mas ainda graças ao Senhor nos reunimos. Tudo isto é um empobrecimento das pessoas e às vezes o trabalho torna-se tão intenso, as necessidades de trabalhar, o workahólico. É aquele que trabalha muito, que não tem tempo para descansar. É tão destrutivo
Que isso se sente a nível das famílias, a nível das pessoas, a nível do seu bem-estar, a nível dos seus equilíbrios psicológicos e emocionais. Há tanta gente a ser tratada por causa de não saber parar ou pensar que o trabalho é fundamental e é a única coisa importante. Não. É preciso que nós aprendamos a descansar e aprendamos a usar o dia do Senhor também para o seu louvor e para o estudo da sua palavra e para a adoração e para simplesmente festejarmos a nossa fé conjuntamente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, tirá-lo fora dos outros dias e guardá-lo para a glória do Senhor, para o nosso descanso. Meus queridos irmãos, o sábado de alguma maneira era a expressão da aliança de Deus com o seu povo. É um dia santo, um dia de descanso, um dia que Deus abençoou. E se Deus o abençoou, se nós o usarmos de acordo com a vontade do Senhor, se nós procurarmos fazer aquilo que é as tarefas que nos são, oferecidas para fazermos no dia de sábado ou no dia de descanso, nós teremos com certeza uma recompensa, uma retribuição muito importante em termos da nossa própria vida. Procurar falar nestes temas de uma forma tão rápida é complicado, porque eu só queria que todos nós pudéssemos pensar na importância desta primeira parte do decálogo, dos 10 mandamentos, em que, de alguma maneira, nos é apresentado, Deus se apresenta a nós e nos mobiliza para nós respondermos a esta apresentação que Ele faz de si mesmo. A este Deus libertador e salvador, qual é a nossa resposta? A este Deus que pensa da sua criação, que pensa na família e na forma como nós devemos articular as coisas para que as gerações futuras não sofram, antes pelo contrário, sejam abençoadas. Tudo isso está aqui neste texto. O próprio descanso que nós precisamos de ter, os equilíbrios na nossa vida, tudo isto está aqui neste belíssimo e tão importante texto. Por isso o meu desejo e a minha oração é que nós possamos refletir sobre ele, meditar sobre ele e procurar cada dia levar, a orientar, a organizar a nossa vida de tal forma que corresponda àquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor nos abençoe a todos e que este texto continue a ser um grande desafio para nós. Amém.